TTA surgiu de uma ideia, de uma iniciativa, mas sobretudo de um sonho. Enquanto advogado, numa das sociedades de advogados aqui em Moçambique, numa das primeiras, entendi que era possível, de forma independente, abrir um escritório de advogados. Na altura foi difícil, porque estava a partir de uma situação com alguma solidez, com alguma estabilidade para um projeto a começar do zero, sem clientes e com um pouco mais. Mas tinha grandes amigos que me incentivaram, que não eram propriamente advogados, ainda que juristas, e que me mostraram que era possível ter um caminho de liderança na advocacia moçambicana, e por isso em 2008, 2009 decidi abrir o escritório, que começou a funcionar em janeiro de 2010. A TTA teve uma evolução típica de um escritório que estava a começar, mas a evolução da TTA foi muito acelerada por vários episódios que foram acontecendo ao longo do tempo. Quando comecei, o escritório estava só eu, num primeiro momento com um estafeta, num segundo momento com uma secretária, mas rapidamente, tendo em conta a experiência preliminar que eu tinha de ter trabalhado num grande escritório de advogados, num escritório de advogados de referência, foi fácil estabelecer uma parceria com o PLMJ. A TTA foi criada em 2009, mas 2, 3 anos depois já estava a entrar numa parceria com a PLMJ. Grande parte da vida útil da TTA foi tendo esta parceria com o PLMJ no final de 2012 até 2021, que foi uma fase de uma parceria de grande intensidade, de grande conexão. Em 2011, a TTA e a PLMJ decidiram seguir caminhos relativamente diferentes. A advocacia mudou no mundo, mudou em Portugal, na PLMJ, mudou também aqui em Moçambique, e decidimos mudar também o tipo de parceria que nós tínhamos. De 2021 até o ano passado, início de 2025, estivemos num processo de redefinição da nossa relação, até que no início deste ano terminamos a nossa parceria. E a TTA está aqui, continua, um escritório independente, um escritório sólido, e ela também vive muito de várias particularidades. Há advogados que desde o primeiro momento da TTA estão aqui a trabalhar com a TTA, mas há outros que a vida lhes levou a outros desafios, quer por melhores opções, quer por opção da própria TTA, e tentarmos encontrar sempre o melhor para aquilo que serve para a TTA, aquilo que serve para a advocacia e para os nossos clientes. Portanto, a evolução da TTA tem um pouco a ver com este trajeto, não só meu, mas também de profissionais que têm estado aqui no escritório. A TTA, em primeiro lugar, é um escritório full service. A TTA opera em todas as áreas do direito. Temos capacidade para assistir os nossos clientes ou as pessoas que nos procuram em todas as áreas do direito, naturalmente, nos casos mais do que noutros casos. Mas a grande aposta da TTA tem sido a de olhar para a questão um pouco a questão do investimento, quer investimento nacional, quer investimento estrangeiro. Apoiamos muito as empresas, portanto o direito empresarial, o direito corporativo faz parte muito da nossa atuação, e acompanhamos os clientes desde o momento em que eles decidem criar uma empresa até o momento em que decidem, por alguma razão, fechar essa empresa. Portanto, a TTA consegue fazer o acompanhamento desde o primeiro momento até o último momento, sem perder de vista aquilo que o cliente quer e, sobretudo, aquilo que o mercado moçambicano oferece. Mas também
temos áreas em que temos grande capacidade, como no contencioso, como na arbitragem. Portanto, a TTA vive muito também da sua experiência e da minha experiência, da minha evolução no contencioso, na arbitragem, etc. Trabalhamos também em parcerias público-privadas. Esse é um tema extremamente importante que nos tem trazido resultados muito bons aqui na TTA, ao lidar com as parcerias público-privadas, justamente porque encontramos aqui um cruzamento entre o direito público e o direito privado, entre empresas nacionais e empresas estrangeiras. Há várias questões que se colocam, contratos de concessão de empresas nacionais, de empresas estrangeiras. Então a TTA tem estado a investir muito na assistência, quer a entidades internacionais, quer a entidades públicas nacionais. Nós temos vários clientes nacionais, entidades públicas, etc., e que nos têm permitido trabalhar em várias áreas do investimento privado nacional, do investimento público nacional e não só. Trabalhamos também no investimento estrangeiro, como disse, em várias áreas, apresentação de projetos de investimento, a proteção do próprio investimento, a questão de questões cambiais, execuções fiscais, etc. A TTA tem esse acompanhamento corporativo, enfim, conseguimos abranger um sem número de atividades, dependendo do que os nossos clientes querem, e temos capacidade de, tendo um cliente, apoiá-lo em todas as áreas em que esse cliente precisa. Um outro ponto que não é comum grandes sociedades ou sociedades de advogados atenderem é a questão de clientes particulares. A TTA tem estado a desenvolver assistência a clientes privados. Não são empresas, não são corporações, mas são pessoas que umas têm os seus interesses pessoais, os interesses empresariais, mas também olhamos para as questões que têm a ver com família, têm a ver com sucessões, que na nossa realidade têm um impacto profundo, têm um impacto muito grande. Nós tivemos alterações à lei da família, tivemos alterações à lei das sucessões. Isto tem um impacto na vida das pessoas, e a TTA tem estado a especializar-se para também apoiar clientes individuais que nos procuram nestas áreas e que são áreas extremamente importantes. Não é comum, por exemplo, as pessoas fazerem testamento, não é comum fazerem empresas familiares, mas a TTA tem estado a aconselhar os clientes sobre a melhor forma de proteger o seu investimento, a melhor forma de organizar o seu património, porque isto tem impacto depois da pessoa morrer, e nada melhor do que ser o próprio dono, o próprio titular da empresa, do património, a organizar da melhor forma como é que pretende que as coisas sejam feitas, sejam organizadas. Uma das áreas em que trabalho aqui no escritório é justamente a arbitragem, quer a arbitragem nacional, quer a arbitragem internacional, quer aqui em Moçambique, quer fora do país. E isso tem trazido, temos apoiado os nossos clientes nisso, mas também outras entidades que nos procuram como clientes. A arbitragem está a atravessar um momento de grande expectativa no nosso país. Há muito mais pessoas que se interessam pela arbitragem, jovens juristas, mas também juristas consagrados, e isso nos tem permitido partilhar um pouco da nossa experiência. Muitos dos advogados jovens que nos procuram também um pouco por saberem a experiência da TTA em matéria de arbitragem. E a arbitragem é extremamente importante porque também ajuda na proteção do investimento. Qualquer investidor que quer chegar a Moçambique, uma das primeiras questões que coloca é: se eu tiver um conflito, como é que esse conflito pode ser resolvido? Leva muito tempo, leva pouco tempo, etc. E a arbitragem é uma resposta rápida que pode ser dada a quem quer investir em Moçambique, e não só
o que se pretende não é retirar dos tribunais do Estado a resolução dos litígios através da arbitragem, mas é disponibilizar a arbitragem como um meio eficaz, rápido, relativamente acessível de resolução de litígio. Então a TTA tem estado a investir muito nisso e os resultados são francamente positivos e acreditamos que temos estado, aliás, a inspirar colegas mais jovens, menos jovens, também a interessar-se pela arbitragem. Bom, no processo de reforma legislativa, a advocacia tem um papel de liderança. Tem um papel extremamente importante porque consegue partilhar melhor os desafios que tem enfrentado quando lida com os clientes. É muito mais fácil a advocacia, olhando para aquilo que existe, apontar caminhos, dar propostas tendo em conta a sua própria experiência. E os desafios são muitos, as reformas são muitas. Muita coisa tem sido feita, mas ainda assim insuficientes. Uma das reformas que é extremamente importante é a reforma fiscal. É necessário continuar a fazer a reforma fiscal. Aliás, hoje em dia até é necessário pensar-se na arbitragem fiscal. Nós temos um grande problema de resolução de litígios de natureza fiscal, a questão da prestação de garantias, etc. O tempo que a resolução de um litígio fiscal leva. E nós nos perguntamos, por que não estender a arbitragem a matérias de natureza fiscal? Acreditamos que isso pode ajudar a resolver rapidamente os litígios fiscais. As empresas reclamam porque não conseguem recuperar o IVA que adiantam ao Estado. É extremamente importante, portanto, tem que existir soluções criativas, compensação, por exemplo, para permitir que as empresas não fiquem à espera durante muito tempo de receber esses valores e, naqueles casos em que for possível, poderem compensar os seus créditos. Mas, para além da reforma fiscal, a reforma laboral é extremamente importante. Nós tivemos, aliás, em 2023, uma revisão da Lei do Trabalho. Ela carece ainda de melhores ajustamentos. É necessário que a Lei do Trabalho seja flexível. Aliás, a pandemia nos mostrou a necessidade de nós termos leis flexíveis para contratar, leis flexíveis para dispensar, se for o caso. E esta Lei de Trabalho já vem nesta esteira, a flexibilizar o processo de contratação, por exemplo, nas pequenas e nas médias empresas. Mas é importante que o papel, por exemplo, dos sindicatos das associações sindicais seja melhor estruturado, melhor esclarecido, ou seja, as entidades sindicais não podem servir como um travão para a tomada de medidas, bem pelo contrário, têm de ser entidades que servem para fiscalizar, para defender os interesses dos trabalhadores. O papel da inspeção do trabalho também é extremamente importante. Há um recuo que nós tivemos, que tem a ver com a mediação. Até há bem pouco tempo a mediação laboral era obrigatória, uma solução com a qual eu concordo, defendia, mas tornou-se agora facultativa, o que aumenta o tempo de resolução de litígios, e esse é um outro tema em que nós precisamos de melhores reformas. A legislação processual também precisa de ser alterada. Felizmente, está em curso agora um processo de revisão do Código de Processo Civil, um processo de revisão do Código de Processo de Trabalho. Aliás, a TTA e eu em particular tem um papel relevante de coordenação desse trabalho. É extremamente importante que estas duas reformas procurem facilitar o recurso ao tribunal, que as normas processuais não sejam elas próprias um impedimento de acesso à justiça. Nós temos dois códigos de processo da década de 30 e da década de 60 do século passado. Hoje em dia a situação mudou completamente. Estamos na era digital e não podemos continuar com normas do século passado.
nós temos comunicação de atos processuais, ou devíamos ter, através dos meios digitais, a prática de atos processuais através de meios digitais. Quando nós olhamos para a experiência dos outros países, por exemplo, o Brasil, em que hoje em dia já não se usa papel na resolução de litígios, percebemos o tempo que se pode ganhar na vida, porque as empresas, as pessoas não podem passar a maior parte do tempo no tribunal a tentar resolver litígio. O ir a tribunal é uma contingência da vida que tem que ser rapidamente ultrapassada para que as pessoas estejam na produção, que é aquilo que interessa. Na produção, na idealização, na estruturação das suas ideias, das suas empresas e dos seus investimentos e da sua vida. Portanto, é extremamente importante que haja essa reforma. A questão das parcerias público-privadas também precisa de reformação. A lei de 2011 e já requer ajustes. Tivemos no setor empresarial do Estado alterações, mas ainda assim são alterações que precisam de ser ajustadas, precisam ser melhoradas, porque nós não podemos ter medo de nos reformar, de fazer reformas. O importante é proteger os interesses nacionais, proteger o interesse das pessoas, e se nós hoje temos a questão dos grandes projetos, os grandes projetos não vão ser a solução dos problemas deste país. Temos os grandes projetos, sim, mas temos que olhar com muito cuidado para as pequenas e médias empresas, porque são elas que ocupam a maior parte do nosso país, são elas que alimentam o tecido social do nosso país. Portanto, esta combinação de reformas é extremamente importante para dinamizar estas outras realidades. Nós temos a questão do Código Comercial, por exemplo, que foi revisto, dos contratos comerciais, em que nós temos que flexibilizar ainda mais estes instrumentos. Temos a questão da insolvência e recuperação de empresas, em que há uma grande preocupação de tornar o processo flexível, rápido, e quando nós olhamos para esse processo de recuperação de empresas e insolvência, não podemos olhar para uma fatalidade. É um mecanismo, é um meio que a lei coloca à disposição do empresário que, quando está em dificuldades, tem uma solução jurídica para rapidamente ultrapassar essa dificuldade, ou recuperando a empresa, ou, se ela não for recuperável, ela for dissolvida, mas de forma controlada, de forma ponderada, sem prejudicar os interesses nem dos trabalhadores, nem dos credores. A TTA quer continuar e luta sempre por ser um escritório de referência no mercado jurídico moçambicano, através da sua marca, através da sua imagem, mas sobretudo através dos seus profissionais. O lado humano da TTA é extremamente importante. Nós nos preocupamos muito com as pessoas, com os advogados, os administrativos que estão aqui na TTA, porque só assim é que podemos evoluir. Com a sua formação, não só formação pessoal, mas formação técnica, é extremamente importante que as pessoas evoluam, que as pessoas cada vez mais tenham em posse das melhores técnicas daquilo que a advocacia oferece. Temos uma equipa jovem, sempre jovem. A TTA é procurada e ela procura também o melhor talento que existe. Andamos nas universidades e procuramos trazer para aqui o melhor talento que existem, e felizmente as pessoas têm ficado aqui conosco na TTA. E neste mundo digital em que nós nos encontramos, a TTA não quer ficar atrás, portanto quer acompanhar as tendências atuais no exercício da advocacia nacional e no exercício da advocacia internacional. No que se refere à advocacia em Moçambique, é um desafio muito grande. Aliás, não posso deixar de dizer mais uma vez o prazer que foi fazer parte deste projeto do Encontre Advogados, poder estar aqui convosco, partilhar um pouco da minha experiência, porque é de projetos desta natureza que a advocacia moçambicana precisa. Projetos modernos que visam modernizar
a advocacia, projetos que visem fazer conhecer a advocacia, porque os desafios que nós temos são vários e são muitos. Há sempre uma crítica de que os grandes escritórios, os escritórios mais consagrados, é que sobrevivem no mercado, mas não. E para nós podermos sobreviver no mercado é preciso acompanharmos as tendências do mercado, olharmos para as necessidades dos nossos clientes, pensar na concorrência, que ela é importante, que ela é salutar, faz-nos melhorarmos cada vez mais. Então o Encontro de Advogados é esta plataforma que veio em boa hora ajudar também a dinamizar a advocacia. Como disse, a advocacia passa por muitos desafios. Nós temos muitos problemas na nossa sociedade e a advocacia não poderia estar imune a isso. Questões éticas são extremamente importantes, questões éticas e deontológicas, e a advocacia, ou os advogados, a sociedade de advogados, têm de sempre não perder de vista o caráter ético, o caráter deontológico, a necessidade de sempre observar essas regras. E creio que o Encontro de Advogados também vai nos permitir perceber quem as pessoas procuram, porque é que procuram, e há de ser fácil. Se alguém está lá no Encontro de Advogados, determinada pessoa pode aceder e dizer que não contacta determinada pessoa porque não cumpriu antes os seus deveres éticos e deontológicos. Portanto, esta exposição a que nós estamos a ser expostos, a que nós estamos a ser alvo pelo encontro, também é uma forma de prestarmos contas do nosso trabalho, da nossa qualidade, de tudo aquilo que representa a advocacia, e nisso a Ordem tem um papel extremamente importante de continuar cada vez mais a olhar para estas questões éticas e deontológicas. Porque, como disse, os desafios são muitos. Hoje em dia temos a inteligência artificial e nós podemos pensar que é só uma questão de ir lá recolher toda a informação. Como ela não está regulada na nossa sociedade, as questões éticas são muito mais profundas do que seriam em condições normais. Então, nós, enquanto advogados, temos de estar muito atentos a isso, e a TTA procura sempre estar atenta a não perder de vista as regras éticas e deontológicas, mas também olhar para o mercado, o que é que o mercado traz, o que é que o mercado tem, e praticar aquilo que de melhor existe na advocacia nacional, porque há muito de melhor, ver o que é que os outros fazem e melhorar a sua prática, ver o que os clientes querem, os clientes exigem. Portanto, isso nos faz melhorar todos os dias, e também as práticas internacionais. Felizmente a TTA tem contacto, tem trabalhado com escritórios internacionais nas mais diversas áreas, e isso também nos tem permitido aprender um pouco daquilo que se faz na advocacia internacional, sempre em benefício dos nossos clientes e dos nossos advogados.